Olá, boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja presente em todos os lares. Eu sou o Edgar, talvez algumas pessoas ainda não me conheçam. E hoje eu sou o responsável por dividir e apresentar o trabalho para vocês. Antes disso, vamos nos preparando, vamos nos conscientizando da nossa sintonia com a espiritualidade maior, do Centro Espírita Irmão Augusto. Vamos também nos envolver com Jesus, nosso mestre amigo, companheiro de todas as horas. E vamos elevar também os nossos pensamentos até Deus, o nosso Pai, o nosso Criador. Pai de infinita bondade, de infinita justiça, de amor, e que eles possam nos amparar, nos envolver, para que possamos ter um trabalho bem feito, com muita informação bacana, e que a gente possa realmente entender um pouco mais dos ensinamentos de Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoarmos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos do mal, que assim seja hoje e sempre. Hoje eu vou dividir com vocês a seguinte questão. Por que nós temos que praticar o bem? Por que nós temos que fazer o bem? Né? Será que é só por uma questão moral? Será que é só por uma questão religiosa? Talvez, mas tem mais coisa por trás disso, não é? Vamos ver? Conta o irmão X, né, no seu livro Cartas e Crônicas, lá no capítulo 7, chama Consciência Espírita. E o texto, ele troca com uma terceira pessoa, e ele diz o seguinte, que essas pessoas, né, ou essa pessoa, vivem questionando por que os espíritas que desencarnam, quando têm a oportunidade de se comunicarem através de uma comunicação mediúnica, por que eles voltam com tantas questões, né, de tormento, com tantas questões que os incomodam, não é? Por exemplo, fulano, que tinha a melhor ficha de serviço aqui na Terra, ele declara que não agiu entre os homens como ele deveria agir. O cicrano, com um conhecimento impecável e cheio de virtudes, vem numa comunicação e lamenta que aqui na Terra ele perdeu tempo demais com coisas que não precisava. E isso tudo, né, mostra que, comenta o irmão X, né? Tem-se a impressão que os espíritas retornam do além atormentados por terríveis complexos de culpa. Qual a explicação para esse fenômeno? E o irmão X responde, olha, individualmente, eu tenho o maior carinho, a maior estima pelos espíritas, porque eu entendo que eles são verdadeiros, incansáveis construtores do progresso. Olha que legal que o irmão X responde, né? Obreiros do cristianismo. Como eles carregam vasto capital de conhecimento, é justo que eles guardem a preocupação de realizar muito mais e sempre mais em favor de tantos irmãos na Terra. E aí ele continua. E ele conta que o Kardec, numa determinada noite, enquanto ele
preparava, né, ele começava já a compilar o livro dos Espíritos, né, a codificar o livro dos Espíritos, numa determinada noite que ele foi deitar, ele ficou impressionado com um sonho do Lutero que ele tinha ouvido, né, o Martinho Lutero naquela época, né, o precursor do protestantismo, né, o Martinho havia dito que ele tinha sonhado que ele tinha estado no paraíso. E o Kardec foi dormir com essa imagem do Lutero falando que ele tinha ido para o paraíso. E ele dorme, e quando ele dorme, ao dormir ele se desprende do corpo e de repente ele percebe a presença de um espírito enviado pelo plano maior. E o espírito superior, assim, instantaneamente leva o Kardec para uma zona muito nevoenta, muito fria, né? As almas ali gemiam, gritavam desesperadas, diziam palavrões, enfim, era um sofrimento gigantesco. E o Kardec fica chocado com aquele sofrimento e pergunta para o espírito: essas almas que estão aqui, quem são? Por acaso foram os crucificadores do Cristo? E o espírito responde: não. Como o próprio mestre falou, eles não sabiam o que faziam. E o próprio Cristo já os auxiliou para que eles se redimissem daquele ato. Aí o Kardec fala assim: bom, então quem seriam? Seriam os imperadores romanos? Né? E o espírito responde: não, nada disso. Né? Homens como Tibério ou Calígula, eles não possuíam a mínima noção de espiritualidade. Né? Então, alguns deles ainda passam por um processo de remissão no campo físico, outros já foram regenerados, mas não são nenhum deles, não. Então são os algozes cristãos que no início do Evangelho foram muito agressivos, né? Foram verdadeiros perseguidores do cristianismo e mataram muitos cristãos. Ele falou: também não, né? De modo algum. Aqueles carrascos que seguiam os primeiros cristãos, eles não tinham a menor noção de espiritualidade também, eles eram revestidos com a aparência da sociedade, né, da cultura, mas eles eram muito selvagens, né, e eles também tiveram o seu processo de resgate de tudo aquilo que fizeram. E o Kardec pensou nos conquistadores da antiguidade, aqueles conquistadores perversos, né? Átila, Alarico, Aníbal, Gengis Khan. E antes que ele perguntasse, o Espírito falou: olha, também não são nenhum desses espíritos que você está pensando, porque eles também eram muito selvagens, eles não tinham a menor noção de espiritualidade, né? E eles também se encontram em processo de melhoria, né, nas lides corpóreas. E o Kardec fica pensativo, e ele já estava emocionado, angustiado, e ele fala para o Espírito assim: mas então, por favor, me diga, quem são essas almas que me provocam tamanha comoção, tamanha pena, né? E o enviado do céu fala para ele assim: olha, temos juntos de nós os que estavam no mundo plenamente educados quanto aos imperativos do bem e da verdade, e por vontade própria fugiram da verdade e do bem. São os cristãos infiéis de todas as épocas, conhecedores da lição do Cristo, e que pelo seu livre-arbítrio se entregaram ao mal. Para eles, um novo berço na terra é muito difícil. E chocado, né,
o Kardec acorda de repente com essa informação, né? Ele fica muito emocionado, ele acorda, e como ele estava naquela ainda elaboração e construção do Livro dos Espíritos, ele faz a seguinte pergunta para não esquecer que ele teria uma reunião no dia seguinte. Ele faz a seguinte pergunta, que é a pergunta 642 do Livro dos Espíritos. Para agradar a Deus e assegurar sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? E a esta pergunta os espíritos superiores responderam: não, cumpre-lhe fazer todo o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. E aí o irmão X conclui, né, que com princípios tão claros e tão lógicos, não é de se admirar que a consciência espírita esteja em sintonia completamente diferente das outras religiões. Esse texto, né, ele é muito, muito rico e muito bacana. E ele faz com que a gente, né, comece a pensar também lá nos ensinamentos de Jesus. E a primeira coisa que me veio na mente foi a passagem, né, da parábola do servo infiel, que lá no final o Cristo fala, né, a quem muito é dado, muito será pedido. Não é? Quantas informações, quantos conhecimentos a doutrina espírita nos revela, que pode nos embasar melhor, pode nos fortalecer, pode nos tornar mais calmos, mais resignados, né? Quantos conhecimentos que podem nos tornar mais pacientes, que podem nos tornar mais caridosos, que podem nos tornar mais confiantes, mais corajosos, né? Então, se nós estamos recebendo todas essas informações, cabe a reflexão. Quanta coisa estamos recebendo do bem e da verdade, não é? Quantos ensinamentos estamos aproveitando de fato nessa encarnação? Quanto daquilo que nós já aprendemos, nós realmente estamos nos transformando? O quanto que nós estamos mudando a nossa forma de pensar e de agir? Isso é para cada um de nós refletir. Não estou aqui querendo dizer quem está certo e quem está errado. Estou apenas aqui trazendo uma mensagem para que a gente possa refletir individualmente, né? Porque esse trabalho que nós fazemos às quartas-feiras, esse trabalho do tratamento espiritual que a gente chama, é o trabalho da nossa mudança íntima, da nossa briga conosco mesmo, daquilo que a gente quer mexer com a gente, daquilo que a gente entende que precisa ser melhorado e que ninguém precisa nos dizer, não é? Também pensando e refletindo sobre a lição, né, sobre o texto do irmão X, me veio também a parábola do semeador. A parábola do semeador, que diz que o homem saiu a semear e foi jogando as suas sementes. E quando ele joga as sementes na estrada, vêm os pássaros do céu e comem as sementes. Mais para frente, ele joga as suas sementes em alguns pedregulhos. E aí a semente cresce, ali não tinha muita terra, ela cresce muito rapidamente, mas vem o sol e queima a planta porque ela não tinha raiz firme para poder suportar aquele crescimento e ela poder se desenvolver. Ele vai mais à frente, joga as suas sementes e as sementes caem num monte de espinheiro. E os espinhos, ela começa a crescer, luta contra os espinhos, mas não consegue e acaba sendo afogada pelos próprios espinhos. E aí, mais para frente, ele consegue encontrar uma terra boa em que ele joga, a semente consegue se desenvolver, produzir boas árvores e as árvores produzirem bons
frutos, não é? Essa parábola, depois Jesus ainda explica, né, que a estrada é aquele ser, aquela pessoa que escuta a palavra, escuta os ensinamentos, mas ela não entende. As pedras, né, os pedregulhos, são aquelas pessoas em que o seu coração, né, e que a consciência, ela escuta a palavra, ela entende a palavra, ela fica empolgada com a palavra, com o ensinamento, só que começam a vir os primeiros obstáculos, os primeiros probleminhas, e ela já começa a esquecer daquilo e começa a se revoltar e começa a achar que está tudo errado. Depois vem os espinhos, né, que é aquela pessoa que ouve a palavra, é aquela pessoa que entende a palavra, mas é aquela pessoa ainda que se deixa levar ainda pelas coisas do mundo, né? Ela dá mais importância à riqueza, ela consegue ainda dar mais importância às coisas materiais, e ela acaba sufocada, ela não consegue desenvolver tudo aquilo que ela escutou e tudo aquilo que ela entendeu. E por fim, a boa terra são aquelas pessoas que ouvem, entendem e mudam o seu jeito de ser e dão os frutos e conseguem produzir a contento. Qual é, né? Qual é o tipo de terreno que nós temos no nosso coração, na nossa consciência? A estrada, né? Nós somos aqueles que ouvimos e só damos e não entendemos, né? Nós somos o pedregulho, no qual nós entendemos, mas ainda não temos a firmeza, né, desse entendimento. Nós somos qual? Nós somos o espinho, né, que nós ouvimos, entendemos, mas ainda preferimos ficar com as questões terrenas? Ou nós somos realmente a boa terra na qual nós estamos produzindo coisas boas, né? E tudo isso faz com que a gente comece a pensar na importância, né? E nesse processo evolutivo do qual nós precisamos ser os nossos próprios, nós somos os nossos próprios, como é que eu posso dizer? Aquela frase, né, de que nós somos o cavaleiro ou nós somos o cavalo, né? Nós somos nós que decidimos. Somos nós, amparados por Deus, amparados pelo Cristo, pelo nosso anjo da guarda, mas somos nós que temos que fazer, que temos que agir. Temos que ser o cavaleiro e não o cavalo no processo evolutivo, né? Nós temos que tomar as rédeas das nossas vidas e irmos adiante. E, enfim, também ainda falando sobre e refletindo sobre essa lição, me veio lá atrás, há umas 3 semanas, quando o Vagninho fez a palestra dele, e ele deixou para a gente o recado sobre as penas futuras, pelo Espiritismo, em que ele fala que nesse capítulo lá do livro do Céu e Inferno tem 33 códigos, né? E que, para a gente ler, para a gente estudar, e nesse capítulo, que é o capítulo 7 da primeira parte do livro do Céu e Inferno, eu quero dividir com vocês aqui entre os códigos 10 e 17, que tem muito a ver com o texto do Irmão X e tem muito a ver com a questão 942, né, sobre o bem e o mal. Porque ali, nesse trecho, entre os códigos 10 e 17, os espíritos explicam, primeiro, que todos os espíritos imperfeitos, né, eles sofrem expiações das suas imperfeições
seja no plano físico, seja no plano espiritual. E todas as nossas imperfeições serão corrigidas e serão expiadas. Nenhuma delas que seja, passará em branco. Então, tudo aquilo que nós fizermos de mal, fruto ainda da nossa ignorância como espírito, no processo evolutivo, tudo isso vai ser contabilizado para a gente. Isso a gente até já falou várias vezes, né? Mas ali naquele trecho tem outras coisas mais interessantes. Por exemplo, a mesma falta, dependendo da sua natureza e dependendo da condição em que ela acontece, ela pode ter expiações diferentes, né? Diante da natureza da falta, diante das condições da falta, ela pode ter uma expiação diferente para mim, para vocês, para qualquer outra pessoa. Pode ser a mesma falta, mas com consequências diferentes e expiações diferentes. Por quê? Porque existem atenuantes e existem agravantes. A quem muito é dado, muito será pedido. Não é? Eles continuam também, e ali naquele trecho, eles falam que o castigo que o espírito sofre, a expiação que ele sofre, ela não tem tempo determinado. Ou seja, não existe uma coisa fatal dizendo assim, olha, se você matar alguém, você vai ficar X anos ou X séculos em sofrimento. Ou você vai ter que nascer e ser assassinado por alguém. Não existe. Não existe uma regra. Existe a regra implacável de que nós temos que expiar as nossas faltas. Isso sim, mas não tem um prazo. O prazo está ligado diretamente no arrependimento sincero do espírito. E quem julga o arrependimento sincero do espírito? Deus. Fernando falou também há 2 semanas sobre os atributos da divindade. Nada nós podemos esconder do Pai. E Ele sabe se nós estamos sendo sinceros com os nossos sentimentos ou não. Então, o sofrimento, o castigo, não é? Ele está ligado diretamente ao tempo em que nós levarmos para nos arrepender. E veja, se tivesse um tempo determinado, seria até uma coisa muito, talvez, injusta. Porque se o prazo dado para aquele castigo for um prazo qualquer e o espírito melhora antes daquele prazo, se arrepende antes daquele prazo, ou ele fica melhor, ele evolui dentro daquele prazo, e ele continua sofrendo. E ao contrário, se chegasse ao final daquele prazo e o espírito não melhorou, ele estaria livre e ainda seria um espírito que necessitaria de melhoria. Então, Deus, na sua infinita bondade, na sua infinita justiça, Ele quer que o processo seja natural. Ou seja, no momento em que nós nos arrependermos, nós começamos a sair da nossa angústia e do nosso sofrimento. Mas não é só o arrependimento. Lá no código 16 nos códigos 16 e 17, ele vai falar assim, os espíritos vão explicar assim, primeiro vem o arrependimento, depois vem a expiação e por fim vem a reparação. E olha que interessante, eles explicam assim, o arrependimento abranda as dores da expiação, no que traz a esperança e prepara os caminhos da reabilitação. Mas, unicamente a reparação pode anular o efeito, em destruindo a causa. O perdão seria uma graça e não uma anulação. Olha que interessante. Depois eles explicam.
A expiação consiste nos sofrimentos físicos e morais que são a consequência da falta cometida, seja desde a vida presente, seja depois da morte, na vida espiritual, ou ainda seja em nova existência corporal, até que os traços da falta tenham se apagado. Então, essa é a expiação. E a reparação? Por que tem que ter a reparação? A reparação consiste em fazer o bem àquele a quem se fez o mal. Vou repetir. E vou voltar na primeira pergunta. Por que a gente tem que fazer o bem? Não é? Só por uma questão moral? Não, porque é uma lei natural de reparação com os nossos irmãos, os quais nós causamos sofrimento, dores, males. Olha só, a reparação consiste em fazer o bem àquele a quem se fez o mal. Aquele que não reparar os seus erros nesta vida, por impossibilidade ou má vontade, se reencontrará numa existência ulterior em contato com as mesmas pessoas que tiveram do que se lastimar dele, e em condições escolhidas por ele mesmo. Olha só, de maneira a poder provar-lhes o seu devotamento e fazer-lhes tanto bem quanto lhes haja feito mal. Então, gente, o bem não é uma questão moral para a gente ficar bonzinho e ir para o céu, ou para a gente ficar bonzinho e Deus gostar mais da gente, porque Deus já nos ama com a sua infinita bondade. Nós temos que praticar o bem para reparar os males que nós já cometemos. E como nós estamos num processo encarnatório, no qual nós esquecemos do passado, graças à bondade de Deus, nós temos que fazer o bem e não olhar a quem, porque isso será o único crédito que nós teremos a nosso favor quando nós retornarmos à pátria espiritual, conforme brilhantemente o Wagner falou na semana passada. Gente, um beijo no coração de vocês, uma semana maravilhosa, com muita paz, muita esperança, muita fé, porque logo logo nós estaremos todos reunidos lá no Centro Espírita Irmão Augusto, essa casa maravilhosa que nos acolhe e que é o nosso segundo lar. Um beijo para todos vocês. Tchau.